6h51, estamos de volta com o CNN Arena ao vivo. E o presidente Lula sancionou a lei do programa Mais Médicos. A expectativa é ampliar em 15 mil o número de médicos no SUS, ainda em 2023. A nossa repórter Marina Demore traz os detalhes para a gente. Olá, Marina, boa noite. Oi, Leandro. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o texto da medida provisória do presidente Lula perderia a validade no dia 1º de agosto se não tivesse sido aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada hoje, então, pelo presidente. Esse novo texto do programa Mais Médicos prevê, entre outras alterações, o pagamento direto aos médicos e também o perdão da dívida para aqueles médicos que se formaram através do financiamento estudantil, o FIES, e que tenham formação, que tenham cumprido a residência em medicina da família. A expectativa do governo federal é de abrir mais 15 mil vagas só nesse ano de 2023, com uma expectativa também de melhorar o acesso à saúde para mais de 96 milhões de pessoas em todo o país. Nessa nova versão, o governo quer fortalecer a prestação de serviço na atenção primária à saúde e também estimular a realização de pesquisas no SUS, assim como incentivar financeiramente médicos em áreas de difícil acesso, né? São aquelas cidades que ficam mais afastadas e que têm um acesso mais limitado. Entre as novidades também que os editais trazem estão as vagas que são destinadas para os consultórios nas ruas, justamente para atender a população que vive em situação de rua, além também das vagas direcionadas à atuação no sistema de saúde prisional e aquelas que são destinadas para o atendimento em terras indígenas. No primeiro edital lançado, Leandro, já houve um recorde de inscrições, mais de 34 mil médicos se inscreveram para 6 mil vagas. Lembrando que o Mais Médicos tinha sido suspenso durante o governo de Jair Bolsonaro e está sendo então retomado por agora, Leandro. Ok, Marina, obrigado pelas informações. Marina Demore falando ao vivo de Brasília. E durante o discurso, o presidente Lula disse que não imaginava que um presidente pudesse acabar com o programa por causa da participação de médicos comunistas, se referindo aos profissionais cubanos que atendiam por meio do projeto. Vamos ver. Eu não imaginava, Padilha, que alguém fosse capaz de acabar com os médicos. Era uma coisa tão importante para a sociedade brasileira que eu não imaginava que um presidente ou um ministro qualquer pudesse simplesmente dizer: esse programa não vai mais acontecer, tem muito comunista trabalhando na periferia desse país, nós vamos acabar com os médicos, sem dizer o que ia colocar no lugar. A volta do Mais Médico é como se a gente tivesse plantado uma jabuticabeira, tivesse passado alguém quando os galhos estivessem, repete, jabuticaba balançado, caiu toda a jabuticaba e nós agora estamos anunciando que nós estamos recolocando cada jabuticaba no seu lugar para que a sociedade brasileira possa degustar. Mais uma análise aqui com a bancada, começando com a Janaína, só para ressaltar, Janaína, que o colete do presidente Lula é o colete do Ministério da Saúde. Mas essa cor verde não eles era. mudaram, eu alteraram. Gostei mais dessa. No governo anterior era uma outra cor. Eu gostei por isso mais que dessa. Eles sempre usam, durante alguns eventos no Palácio do Planalto, aí eles usam o coletinho que é do Ministério da Saúde. Depois eu observei direitinho. Janaína, os parlamentares da base falam que o Mais Médico, o programa, serve para poder suprir necessidade em cidades onde vários profissionais brasileiros não querem ir. No entanto, parlamentares da oposição dizem que o profissional de fora não chega com a instrução adequada e, além disso, eles não recebem um valor digno para a função. Como é que você avalia? Então vamos por partes. Precisamos, obviamente, acompanhar, né, com proximidade. Aparentemente, é um programa que traz o mesmo nome, mas diferente daquele primeiro programa, que eu insisto, foi muito mais um programa para justificar o envio de dinheiro para Cuba
do que um programa de saúde propriamente, porque se houvesse incentivos para os nossos médicos se deslocarem com qualidade, porque também não é que o médico não quer ir trabalhar longe, e não basta o salário, porque os médicos, eles têm uma responsabilidade civil e criminal diferenciada. Então, muitos médicos dizem assim, olha, até tem uma boa proposta, até tem um bom salário, mas quando nós chegamos num ambiente em que você não tem equipamento nenhum, onde você não tem sequer gaze, algodão, soro, o risco de aceitar essa incumbência é muito grande. Então, tem que chamar atenção para isso. Ah, não, porque o profissional brasileiro não quer ir. Não é bem assim. É necessário, além de uma remuneração digna, da estrutura. O programa Nos Primórdios era muito mais um programa para justificar o envio desse dinheiro para o exterior do que qualquer outra coisa. Agora estão dizendo que os pagamentos serão feitos diretamente aos profissionais, tá? Isso, gente, é fato, eu não estou inventando nada. Não era assim que acontecia. O governo cubano praticamente negociava esses profissionais. Eram acordos, eram contratos feitos com o governo. Na verdade, havia uma ONG intermediando, uma organização não governamental, mas era o pagamento feito ao governo de Cuba, com uma série de requisitos para esses profissionais não saírem, vamos dizer assim, da vigilância. Então, era muito grave, do ponto de vista de direitos fundamentais, né? Eu entendo que nós temos que criar incentivos, sobretudo para os nossos profissionais. O Brasil tem muitos médicos, a formação no Brasil é uma formação diferenciada, tanto é que é difícil muitas vezes, e com isso eu não estou desmerecendo o esforço de quem se forma fora, mas é difícil muitas vezes conseguir revalidar, né, a sua formação. Então, sou favorável, sei da dificuldade que há, por exemplo, com relação ao atendimento de saúde dentro do ambiente prisional. Em alguns estados existem os hospitais penitenciários, mas mesmo nestes estados não é suficiente. Então, assim, esses incentivos não são ruins, mas eu queria aproveitar o ensejo para fazer não é uma crítica, né? É chamar atenção para um ponto ali, onde eles, de certa forma, prestigiam ou valorizam de forma diversa os médicos da família, tá? Essa especialidade, esse preparo é importantíssimo, porém nós temos que tomar cuidado para, ao valorizar a medicina da família ou medicina comunitária, existem aí várias designações, não desmerecer as especialidades, tá? Porque eu enfrentei isso na Assembleia. Inclusive, é muito típico do governo petista investir mais na medicina da família do que, por exemplo, na contratação de pediatras, tá? Existe uma falta enorme, não tem nenhum pediatra na família, tá? Não tem nenhum interesse aqui, uma falta enorme de pediatras na saúde básica. Então, assim, tem uma ideologia, né, de desmerecer a importância das especialidades. Vamos referenciar a medicina da família, ok, importantíssima, tenho uma série aqui de elogios, mas as especialidades são importantes e eu fiquei preocupada, né, com essa diferença. Por quê? Porque nós vamos, eventualmente, renegociar a dívida ou até perdoar a dívida de estudantes que tenham se especializado em medicina da família e em outras tantas especialidades importantes não. Né? Por que essa diferença? Eu acho que isso tem que ser discutido com a sociedade. Janaína, desculpa, mas vontade, essa diferença é porque o médico, a pessoa que se forma na especialidade de saúde da família, ela está muito mais propensa a se engajar nos mais médicos do que quem se forma em dermatologia, por exemplo. Mas pediatria é importante, ginecologia é importante, sim, com a certeza. Obstetrícia é importante. Com certeza. Né? Existe uma ideologia para desmerecer essas especialidades e quem padece é o cidadão, é o paciente na ponta, entendeu? Então, da mesma maneira que nós estávamos aqui discutindo prioridades, né? Vamos dedicar recursos para escolas militares, escolas federais e tal. Eu acredito que a sociedade tem direito de entender
esses critérios, né? O que isso significa, porque já existem até projetos de lei tramitando no Congresso para extinguir especialidades. E eu pude organizar audiência pública na Assembleia, onde eu ouvi isso de especialistas. Não, isso está ultrapassado, né? Então, eu acredito que é um direito da sociedade, se o governo vai por essa linha, que já foi no passado, debater com clareza, entende? É nesse aspecto. Mas o projeto de acabar com especialidades não é de governo, né? É um projeto que tramita na Câmara como vários outros sem pé nem cabeça também. Né? Espero. Tá. Vitor. Leandro, eu concordo com a Janaína, né, que o programa anterior ele tinha seus defeitos, tem pontos que foram alvo, né, de muitas críticas pela efetividade e pelo funcionamento deles, também pelo uso político desses instrumentos. Agora, também reitero, né, pela fala do presidente Lula desse pagamento direto e alguns outros detalhamentos ali que vão vir, a gente vai ter um pouco mais de clareza a partir do início desse programa. Eu acredito que seja um programa que possa ter um impacto positivo, porque sim, a gente está trazendo essa discussão, que inclusive ganhou as redes sociais essa semana, né, sobre esse desinteresse de médicos em irem para determinados lugares e que tem certa demanda da saúde pública. Então, é difícil você atrair profissionais capacitados sem um incentivo. Mas concordo com a Janaína também que esse incentivo ele pode ser dado para o médico brasileiro recém-formado em detrimento a médicos que vêm de outros países, não também desmerecendo, obviamente, a formação, por exemplo, cubana, que inclusive está entre as melhores do mundo, né, em medicina. Mas agora, é interessante a gente observar como vai se dar esse programa a partir dessas premissas, porque, sim, existe um problema de infraestrutura, existe um problema de interesse de profissionais da saúde em ir para determinadas localidades, tanto por essa questão logística, quanto, de fato, por causa da falta de infraestrutura. Então, eu acredito que ainda seja um programa necessário, e por muito tempo acredito que vai continuar sendo, porque eu acho que a questão toda, o cerne do problema, está exatamente nessa falta de infraestrutura e de mecanismos ali para o médico no dia a dia, né? Exatamente material, o espaço em si, macas, etc. Então, eu acho que ainda é um programa relevante, você dá incentivo, sim, para profissionais de saúde estarem em lugares em que o SUS precisa, né, para que a população como um todo possa ser atendida. Agora, de fato, teve problemas no passado e a gente vai observar agora como vai ser esse novo Mais Médicos. Janaína, pensando aqui, ponderando, talvez fosse melhor do que fazer anistia para quem se forma na especialidade de saúde da família, talvez fosse para quem se forma e tem dívida do FIES, mas se inscreve no programa Mais Médicos, porque aí fica uma coisa, né? Mas a questão do médico da família pode ser também porque ele é mais generalista, né? E que talvez seja uma demanda maior do SUS nesse momento, e acredito que... Geralmente o médico que é contratado para o Mais Médicos é o médico da família, mas pode ser que vá um pediatra, por exemplo, e se ele tem dívida, nada mais justo do que ele ser incentivado a participar. Eu acho que não podemos excluir esses profissionais que são importantes, né? Assim, eu constatei a falta do pediatra na ponta e como o pediatra é importante até para evitar doenças na vida adulta, né? Então, era uma das minhas pautas, uma das minhas paixões. E eu peço atenção do governo para isso. Vamos ouvir o Magno. Leandro, sobre o relançamento do programa, ele me parece melhorado em um ponto fundamental. Os médicos reterão 100% dos seus rendimentos. Os rendimentos serão seus, que me parece uma questão básica de direitos humanos. Você é um profissional, você recebe pelo seu trabalho e você não deve ter que dividir com, sei lá, quem esteja ocupando o poder no seu país nesse momento. E não importa se é um médico cubano, romeno, sudanês, não importa qual seja o regime político em cada um desses países, eu acredito que é um direito do trabalhador receber 100% dos seus vencimentos ou ter a parte destinada ao trabalhador, com exceção dos tributos, 100% entregue a ele. O programa
parece ter verificado, a gente estava comentando agora sobre o número de vagas e o número de inscritos, há muito mais inscritos do que vagas, então me parece que todas as vagas conseguirão ser absorvidas. E se tivermos problemas, não há problema algum de termos médicos de outros países. Nos melhores países do mundo, nos países mais ricos do mundo, há médicos estrangeiros atendendo. O Brasil não tem um nível de oferecimento de saúde que é incapaz, que os médicos estrangeiros seriam incapazes de aprender. Os médicos estrangeiros atendem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, nos grandes países. O Brasil, se há déficit de médicos, não há problema nenhum em trazermos médicos estrangeiros. Vamos abrir o mercado. O Revalida hoje é complicadíssimo para um médico formado em outro país trabalhar no Brasil. O Revalida hoje opera como uma barreira de proteção da corporação médica no Brasil contra a concorrência de médicos formados em outro país. Vamos rediscutir isso. Vamos rediscutir a forma pela qual outros médicos formados em outros países ou estrangeiros possam vir trabalhar no Brasil. Enquanto houver mais médicos dispostos a ir aos Mais Médicos, ao programa Mais Médicos, do que vagas oferecidas, por mim, tudo bem. No momento em que faltarem médicos, abrimos o mercado e recepcionamos médicos de outros países que desejem oferecer seus serviços aqui no Brasil. Não deveria haver problema nenhum com isso.